No futuro da consciência planetária, a justiça universal estará interiorizada na maioria da coletividade terrícola, não havendo mais os desmandos em prol de uma religião, seita ou doutrina entre os homens. Religiões, ciências e filosofias e artes serão consideradas como conhecimento único e convergente, provindos do infinito manancial universal, que é tudo que nos cerca. A realidade do espírito será de senso comum, e a anterioridade da alma e as vidas sucessivas serão amplamente comprovadas pelos métodos científicos, o que levará a um sentimento de justiça, de respeito, de fraternidade e tolerância entre os humanos. A compreensão da procedência cósmica de cada individualidade será irrefutável. Ramatiz. Boa noite, meus filhos. Graças a Deus. Vamos trazer mais um pouco de conhecimento para os filhos, dentro das nossas limitações. Buscar falar sobre este tema, um tema amplo, abrangente, muitas vezes complexo e um tanto espinhoso, a depender do caso. Falaremos um pouco hoje sobre a justiça de Deus. E lembrando a todos que falar sobre a justiça de Deus é um tema que ainda requer um cuidado muito especial pelos médiuns espiritualistas do planeta dos seis de hoje. É claro que nós temos muitas obras importantes, porém ainda não é de todo claro para vocês alguns mecanismos da lei e nem para nós, pois ainda temos muito o que aprender. Estamos aprendendo todos os dias. Então, o assunto de hoje não se esgota aqui. É necessário aprofundar cada vez mais, nos debruçar cada vez mais, dedicar tempo das nossas vidas para buscar estudar os mecanismos das leis divinas que regem as nossas relações. Como vocês sabem, uma informação que foi trazida pelo nosso irmão Ramatiz, contida no livro de Norberto Peixoto, Apometria e Umbanda, chegará um momento no planeta de Oxês que a reencarnação e o estudo sobre o perispírito será de conhecimento amplo, será comum, será popular entre vocês. E quando isso acontecer, as noções de justiça e o entendimento sobre a explicação e a aplicação das leis será mais claro. Tendes paciência, vamos trabalhando com o que nós temos. E quando isso acontecer futuramente, esses estudos serão objeto dos vossos cientistas, das vossas instituições educacionais, políticas e também religiosas, de certo modo. Então, este é o recado que esse negro velho traz para vocês. Mantenham-se firmes, mantenham-se nos estudos. Vamos tentar falar um pouco hoje sobre esse tema tão profundo, tão complexo, tão amplo, que é os mecanismos da justiça de Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, no dia de hoje. Graças a Deus. Olá a todos, sou o Celso Rei, esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Sejam todos muito bem-vindos e hoje nós estamos todos aqui para dar continuidade a esse tema que, como o Paizinho acabou de falar para vocês, um tema amplo, complexo, mas que nós vamos, de pouco em pouco, tentar esmiuçá-lo para conseguir observar essas aplicações de maneira prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então é muito importante que nós tenhamos uma base para pensar esses conceitos, que vem sendo trazida já há bastante tempo. Lembrando que a reencarnação não é algo novo, a ideia da reencarnação não é algo que foi trazida somente pela doutrina espírita. Não, muitas tradições orientais já falavam sobre isso. Porém,
em muitos dos casos, era um conhecimento que passava de boca a ouvido em círculos mais restritos, porque sempre foi um conhecimento que gera aí muitas polêmicas, não é verdade? Então, continuando a nossa saga, Diálogo com um Executor, parte 2. Bom, para quem não assistiu, já deixo meu convite para que assista os vídeos antigos do canal, para que possa se tornar membro e ajudar o trabalho a crescer. E claro, assista antes desse vídeo a parte 1, onde nós iniciamos o diálogo com o executor, obra psicografada de Rubens Saraceni, que trata da vida do nosso personagem, o Mário. O Mário, que como vocês viram no primeiro vídeo, acabou tomando para si, através de sentimentos de vingança, a lei divina. Quando foi convidado a ficar no abrigo, quando foi convidado pelo Fernando, dirigente do abrigo, para ter confiança em Deus, para esperar, para aguardar a justiça divina, ele preferiu tomá-la em suas mãos e seguir os conselhos de um guardião executor que havia aparecido em sua frente, oferecendo-lhe a oportunidade imediata de tirar Vitor da carne, e depois todas as coisas que se seguiram até que vocês viram da última vez, a lei o tomou, chegou para ele, não é verdade? Então, onde nós paramos, estavam todos eles, todos aqueles personagens que compõem esse enredo kármico, Mário, a sua esposa, que nós denominamos aqui de Marta, sua filha mais nova, Eliana, que nesse momento já estava em uma dimensão mais elevada, que encarnou muito cedo e depois ela foi levada do abrigo. Laís, a dama das trevas, um ser também que também havia sido tomado por sentimentos de vingança e havia empregado a Priscila, que também estava lá trabalhando no astral inferior. Ricardo, o ser rastejante, que nós vamos chamar aqui, que tinha sofrido o fenômeno da zoantropia devido a seus pensamentos, os seus sentimentos e as suas emoções. Lembrando, gente, que no fenômeno da zoantropia, por que existem alguns animais específicos, né? Cobra, enfim, lobo, cachorro, etc. Porque esses animais, eles estão no nosso inconsciente coletivo e no nosso subconsciente há milênios. E eles têm algumas simbologias dentro da nossa mente. A cobra, por exemplo, ela traz muito a ideia de traição, né? De passar a rasteira, não é verdade? Então, é por isso que ele havia se tornado uma cobra, estava com esse aspecto. E temos também naquele enredo o médium Rubens, que vocês já vão entender, mas ele também estava envolvido, né? Então são todos eles, Mário, Ricardo, Priscila, Vitor, aquele amigo que o havia traído, Eliana, Marta, Laís, Fernando e Rubens. Muito bem. Bom, quando o guardião executor colocou-os todo numa sala e disse, bom, Mário, chegou a hora da verdade, chegou a hora de nós encerrarmos por aqui, esgotarmos todo esse ódio, toda essa mágoa, todo esse conflito, na justa medida da compensação. Então, naquele momento, o Ricardo aparece, aquele rastejante que havia dito para o Mário, olha, não vá atacar o Rubens, você não sabe por que isso está acontecendo, você não sabe verdadeiramente se ele é um canalha, o seu próprio chefe parou de te dar execuções para você fazer, você não questionou o porquê disso? Por que ele parou? Mas Mário, cego pelo ódio, pela vingança, não quis nem saber. Então, nesse momento, quando o Ricardo chega na sala, ele tenta agredir o Mário, tenta agredir a Laís, e Mário fica sem entender. E diz pro Ricardo, por que você está me agredindo? O meu negócio aqui é com elas, com o Vitor, não é com você. Eu nem te conheço. E aí, minha gente, chegamos no momento onde as coisas verdadeiramente serão reveladas. O guardião toca o chakra frontal dos nossos personagens e vemos uma vida passada há mais ou menos 300 anos antes do que aqueles acontecimentos, onde via-se, numa época do Brasil
escravocrata, lembrando que o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão, falaremos sobre a história do Brasil, isso é imprescindível, afinal, o Brasil é a pátria do Evangelho, então precisamos falar sobre isso. E eles foram 300 anos antes, numa fazenda, onde Mário era um senhor de escravos. Mário era um senhor de escravos. Ricardo, o rastejante, era o seu jagunço, ou seja, era um negro escravo que servia a Mário. Era aquele negro que recebia todas as ordens, o braço direito do capitão, por assim dizer, o jagunço. Esse jagunço, Ricardo, ele tinha uma filha naquela encarnação, que era nada mais, nada menos do que Priscila, uma jovem escrava muito bonita. Então veja, na encarnação atual, Priscila era a filha de Mário, era por quem ele tinha culpa, era por quem ele fazia tudo lá nas trevas, era quem ele viu sendo estuprada, engravidando, tirando a própria vida, trabalhando como meretriz, trabalhando para a dona das trevas e dizendo não existe justiça. Olha o que está acontecendo com a minha querida filha Priscila, Vitor. Olha o Vitor. Que amigo é esse, um traidor? Onde está a justiça de Deus que permite com que isso aconteça? Lembra que eu falei para vocês no primeiro vídeo? Era isso que estava acontecendo. É legal? E aí, 300 anos antes, o que nós vemos? Priscila era filha de Ricardo, o jagunço escravo que obedecia a Mário. Priscila era uma escrava, muito linda. Mário também tinha um filho. Não era só Ricardo, o escravo negro, que tinha uma filha. Mário também tinha um filho, que era a reencarnação de nada mais, nada menos do que Vitor. Sim, do que Vitor. E pasmem, Vitor naquela época era apaixonado pela escrava negra. Morria de paixões, eles se encontravam escondido. Essa informação não está no livro, está sendo trazida agora nesta canalização. Eles se encontravam. Vitor era um rapaz muito querido, muito bom. Ele não era a favor de tudo aquilo que acontecia. Mário, na época, era um escravo, era um senhor de escravo, muito cruel. E Vitor, em juras de amor com a escrava, dizia: quando eu me casar com você, nós iremos ser livres, você irá ser livre, seu pai irá ser livre, aqui nesse lugar não haverá escravidão. Sou contra tudo isso. Sim, eles tinham essas juras de amor. Vitor queria, inclusive, pedir a permissão de Mário para que pudessem casar. E Vitor era muito ingênuo naquela época, ele conseguia ver um lado bom do Mário, sabe? Mas o Mário, como um senhor de escravo naquela época, era muito cruel, muito maldoso. Mas Vitor conseguia ver o lado bom do pai, ele via o lado bom de todo mundo, ele via o lado positivo de tudo, ele era um bom homem. Vitor convenceu Ricardo, o rastejante, seu sogro, entre aspas, o pai da escrava, que era a reencarnação da Priscila, a conversar com Mário. Chegar para Mário e dizer: olha, deixe o seu filho desposar minha filha porque eles se amam. Ricardo, que era o jagunço, ele não era ingênuo. Ele sabia que o seu senhor, Mário, era muito cruel. E ele relutava, ele não queria que Vitor encontrasse a sua filha. Mas Vitor o convenceu pelo seu amor, pelo amor que Vitor sentia pela sua filha. Ele o convenceu o jagunço a ir ter com Mário na esperança de que aquelas crianças poderiam ser felizes. E quando Ricardo, o jagunço, foi lá falar com o Mário, Mário não só impediu Vitor de ficar com a escrava, como assassinou a sangue frio o jagunço Ricardo, que ele dizia que era um negro que teve a ousadia de sugerir que ele misturasse o sangue puro dele com o sangue de uma escrava suja. O detalhe que eu estou me esquecendo é que Mário era esposo, naquela época, de Eliana, quem era sua filha mais nova, que já estava na dimensão superior. E ele tinha uma amante mestiça,
que era nada mais, nada menos do que a Marta, sua esposa na vida atual, que morreu de desgosto. Morreu de desgosto na vida atual e morreu de desgosto lá atrás. Marta não conseguia entender como que esse homem que eu chamo de meu marido tem uma amante mestiça. Assassinou o jagunço, seu braço direito, que já estava quase 20 anos trabalhando com ele, porque o jagunço teve a ousadia de falar para ele misturar o seu sangue puro. Mas todas as noites ele ia num quarto especial onde ele deixava a amante mestiça, Eliana, que inclusive era prática comum no Brasil colonial. Sim, o senhor de engenhos, o senhor de escravos, ele tinha quartos especiais onde ele mantinha as amantes negras, porque o negro no Brasil naquela época não era nem considerado gente, era considerado coisa. E o que você faz com coisas? Você usa. Nem traição poderia ser considerado pela esposa dele, porque ele estava tendo relações com uma coisa, no máximo um ser semovente, um animal talvez. Como traição? Então, havia uma liberalidade muito grande e o pai de Priscila, a escrava negra, foi assassinado. Mas parou por aí? Não, Mário não parou por aí. Ele foi conhecer melhor a quem o seu filho tanto era apaixonado e ele falou, nossa, eu entendo o meu filho porque ele deve ter caído nas feitiçarias dessa escrava negra. Ela era muito bonita, ela era uma escrava negra com um narizinho, um narizinho bonito, um olho verde, sabe? Totalmente diferente daquela época. E ele falou, quer saber de uma coisa? O meu filho é um fraco, que não entende como funciona a hierarquia. Então, como castigo, eu vou tomá-la para mim. Por que não? Posso ter duas amantes? Afinal, uma é mestiça, a reencarnação, inclusive, da Marta, atual esposa, e a outra é uma negra bonita. Negros são coisas, então eu vou ficar com ela. Vitor, seu filho na época, não aguentou. A dor foi demais. E ele se suicidou. Ele era muito apaixonado e não aguentou ver o seu pai matar a quem ele chamava de sogro, a quem ele considerava um segundo pai, o negro jagunço, e nem tomar a mulher que ele amava. E se matou, se suicidou. Durante esse processo, a esposa daquela época de Mário, o senhor de escravos, a Eliana, que hoje era sua filha mais nova, morreu de desgosto. Para por aí? Não. Priscila era uma escrava com personalidade forte, sabe? Segundo ele, ela tinha opinião demais. E lugar de coisa é guardada. Não é pra ter opinião. Coisa não tem opinião. Então, ele assassinou a Priscila naquela encarnação. Nesse momento, na atual encarnação, vocês acham que Mário agora se questionava onde estava a justiça de Deus? Depois de ver tudo isso passando na sua frente, como se estivesse acontecendo agora, vocês acham que quando ele começou a olhar para Priscila, para Laís, para o Vitor, ele estava perguntando aonde está a justiça de Deus? Ou o peso da consciência estava grande, estava forte? Ele que, como vocês viram no vídeo passado, se considerava um homem de bem, alguém que pagava suas contas, que morreu do nada, que injustiça, que foi levado a um abrigo da luz, sem poder ver sua família, que injustiça, onde estão as leis de Deus? É assim que Deus trabalha? Que injustiça! Deixando um monte de canalha livre. Que injustiça, Mário. Pois é. E depois de toda essa vida como senhor de escravos, na vida seguinte,
quando ele desencarna, o que é dado a ele? Uma oportunidade de ficar num abrigo da luz. Um abrigo de quem? Um abrigo do Fernando. Fernando, dono do abrigo a quem ele decidiu ignorar quando Fernando disse: tenha fé, meu irmão. Fernando era nada mais, nada menos do que um antigo irmão de Mário. Tiveram várias encarnações juntas como irmão. Fernando intercedeu por Mário, pelo amor que sentia por ele, para deixá-lo no abrigo. Essas informações estão vindo agora, elas não estão no livro. Intercedeu por ele para que ele pudesse ficar no abrigo, em detrimento do que poderia acontecer com ele. Mas os guardiões sabiam que ele dificilmente iria ser capaz de observar todas aquelas coisas acontecendo na encarnação atual, que também foi gerada por causa dele lá atrás, e ter ficado confiante na justiça de Deus. Não. Eles sabiam. Mas Deus é misericordioso demais. Deus é misericordioso demais. Fernando intercedeu por ele, porque Fernando tinha um abrigo e foi dada essa oportunidade. Oportunidade essa que ele não soube aproveitar. Ele preferiu dedicar o tempo dele para falar o quanto que Deus era injusto, bem como as suas leis. Detalhe, que a construção daquele abrigo se deu por Fernando e Rubens. Sim, o nosso autor desse livro, o Sr. Rubens Saraceni, a quem ele estava tentando destruir, amando de Priscila, que era amando da Laís. Nós já chegaremos lá. Então, que coisa, não é? Onde está a justiça de Deus? Não contente, o guardião transformador decidiu levá-los ainda mais ao passado. Há mais ou menos 500 anos antes. Eles estavam numa vida 300 anos antes, onde Mário era o senhor de escravo, eles foram a 300. 300 anos antes. 500 anos antes, desculpe. E lá, Ricardo, o rastejante, o jagunço negro, o homem que chegou para Mário e disse: por que você está tentando atingir Rubens? Não faça isso, preste atenção, quem a sua filha serve, o que você está fazendo? Vejam o primeiro vídeo quando eu narro esse momento. Ricardo era pai de Mário. Um pai amoroso, carinhoso, protegia Mário, orientava Mário, nunca deixou faltar nada para Mário, embora o próprio Ricardo naquela época tivesse passado por provações, porque teve uma infância muito pobre. Quando cresceu, conseguiu trabalhar muito e dar uma vida digna para Mário, que deixou para ele, inclusive, herança, a qual ele naquela época torrou tudo de maneira totalmente displicente e imprudente. Algumas informações vocês não vão encontrar no livro, mas elas estão sendo trazidas agora porque é uma canalização. Agora vocês imaginam, hein? Será que Mário estava pensando: meu Deus, aonde está a justiça de Deus nesse momento? Será que ele estava agora, ao ver tudo isso, questionando a sabedoria de Deus? A justiça divina? Onde estão as leis que não punem os canalhas? Pois é. A sua consciência o acusava incessantemente de ser o maior dos canalhas. Ele, que passou décadas no astral inferior dizendo que era um executor da lei, dizendo que tomava justiça nas suas mãos porque Deus não estava fazendo nada. Onde estava a lei dos canalhas? Não, eu vou fazer. Eu tenho essa liberdade. Liberdade essa que ele nunca parou para questionar se era lhe dada por permissão da lei maior. Mas ele iria descobrir isso da pior maneira. Ricardo não só fora seu pai naquela época, como foram outras também. Eles já reencarnavam juntos há algum tempo. Inclusive, quando Mário estava trabalhando em Santos, na sua última vida na carne, Ricardo foi o seu guia, o seu protetor espiritual.
Pois é. E que se deixou cair nas trevas, e que se deixou levar pelo sentimento de vingança, pelo sentimento de ingratidão, pelo sentimento de ressentimento, pelas mágoas, e também estava no astral inferior, agora no formato de um rastejante, de uma cobra. Porque o sentimento que Ricardo nutria dentro dele era de uma traição profunda, que não poderia ser perdoada facilmente. E eu já disse aqui que o perispírito ele é moldável de acordo com os nossos sentimentos e emoções. Então, um ser num complexo, numa raiva, se sentindo traído, ele vai querer reagir na mesma força, na mesma moeda, ou seja, ele vai querer ser um traidor, ele vai querer ter uma reação na base do confronto, na base do impulso, na base da raiva, porque essa é a lei conhecida no astral inferior. Quando você decide jogar no time da luz, quais leis são aplicadas? Paciência, resignação, perdão. Aquele que está na luz, ele deixa com que a dor se esgote nele. Ou seja, ficar no abrigo, aguardar, se resignar, porque logo a espiritualidade iria mostrar tudo a ele. Só que ele precisava passar por esse teste. Ele precisava passar por esse teste e é por causa disso que foi autorizado que o seu desencarne se desse num acidente de trânsito repentino. E sabe quem ocasionou esse desencarne? O próprio guardião que estava passando as execuções para ele. E quando o Mário descobre tudo isso, ele olha para o guardião que passava os trabalhos para ele e havia parado de passar porque estava demais, né? Estava se excedendo. O guardião fala uma coisa muito, muito, muito pertinente. Ele diz o seguinte: Mário, poucos são sábios o bastante para suportar a dor causada por uma ofensa àqueles que lhes são queridos, e ainda mais perdoar os seus opressores, sabendo que apenas estão sofrendo a reação provocada por uma ação interior. A lei foi testá-lo. Ele tinha 2 caminhos: se resignar e ter paciência. Algo que o ser humano hoje, principalmente os que estão aqui encarnados, acham um absurdo, não é? Isso é coisa de covarde. Imagina, você não vai reagir, você não vai fazer nada, você vai perdoar. Você está falando para eu ter fé, para eu orar, para eu perdoar? Que coisa mais imbecil, você é um imbecil. Você é um babacão, um ingênuo. Mas o mestre já ensinou. O mestre ensinou 2000 anos atrás. Dê a outra face. Se alguém pleitear contigo para tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. O que ele estava falando? Jesus estava falando sobre uma aplicação imediata da lei de ação e reação. Ele sabia que os enredos kármicos das pessoas que estavam ao redor deles eram tremendos. Por isso que eles estavam no véu do esquecimento. Então ele estava dando a dica: não reaja, não reaja, não reaja. Porque você não sabe quais são os enredos kármicos que te trouxeram até aqui. E tem muita gente dizendo na internet, em teorias muito malucas, que o véu do esquecimento é algo dos negativos, é algo feito para trazer um problema. Veja, gente, se Mário tivesse se resignado, aceitado a sua condição e ficado mais um tempo no abrigo, ele logo ia descobrir que o Fernando já tinha sido seu irmão de outras vidas. E que Rubens era uma das pessoas que trabalhavam lá no abrigo, como quando ele estava em desdobramento. Então já teria resolvido toda essa questão aqui e não culminaria no ataque que ele iria fazer a Rubens. E imagine a dor na consciência quando você vê que você tentou prejudicar uma pessoa que só está fazendo bem. Por isso que da nossa parte é melhor a gente só fazer o bem, só faz o bem. Só faz o bem. Ah, mas ele tá me xingando, ele me odeia, ele trama contra mim, ele é um ingrato, eu tento ajudar, eu tento fazer. Não importa. Isso não importa, porque no fim das contas existem N enredos kármicos, então vamos ter paciência, vamos ter tolerância. Se Mário tivesse ficado no abrigo, logo a espiritualidade superior o levaria numa sala e explicaria para ele toda essa situação. Como que eles fazem isso? De N maneiras.
Nos livros do Chico Xavier a gente vê. Geralmente tem um livro que chama Loucura e Obsessão. Eu falo aqui no meu canal, é um vídeo antigo de 1 ou 2 anos atrás, onde eu explico como que eles trabalham num terreiro, no plano extrafísico, quando eles vão trazendo as pessoas para elas se conciliarem, eles colocam TVs e mostram as vidas, o que aconteceu, a justa medida. A justa medida. Eu sei que não é um assunto fácil. Para aqueles que assistiram o vídeo da primeira parte e estavam junto de Mário naquele sentimento de indignação, naquele sentimento de revolta, eu entendo. Eu também estive quando eu li esse livro. Mas vocês percebam como a coisa é complexa. Como o Pai Candinho disse no começo do vídeo. A coisa é profunda, requer muito estudo, desdobramento. A gente precisa se debruçar sobre essa questão de maneira honesta, né, de maneira imparcial. Porque a lei de Deus, a justiça, ela centraliza-se em leis, e não em desejos pessoais. E é por isso que nós vamos falar sobre as leis herméticas. Porque, como eu falei para vocês, no momento de transição como o de agora, quando um planeta, isso não é em todos os lugares, mas em grande parte, quando um planeta está passando de provas e expiações para um planeta regenerado, as instituições tendem a ruir da maneira como a gente conhece. O sistema, seja ele qual for, tende a se desequilibrar, se desestruturar para que algo novo seja construído. E os dogmas caem por terra. Os dogmas caem por terra. Não adianta nós tentarmos continuar como sociedade acreditando que existe um céu e um inferno eterno, que você vai sair dessa vida para descansar eternamente, o que isso é uma grande mediocridade, pensar que depois dessa vida você vai dormir. Isso é algo impensável no cosmos, nada está parado, tudo está em vibração, tudo vibra, tudo evolui, até uma pedra. Um atrito pode levar milhões de anos, mas ela se desenvolve através do movimento. Então não há como você, que já é um ser senciente, ficar desacordado eternamente. Aquele que você chama de Deus não para de trabalhar um minuto. Por que você deveria? Então essas dogmas, isso vai cair por terra. E a reencarnação, o estudo do perispírito, do duplo etérico, eles serão colocados dentro da ciência para desenvolver a medicina, para nós começarmos a olhar o ser humano como corpo, mente e espírito verdadeiramente. Já existem algumas iniciativas isoladas. Não é verdade? Vocês têm médicos hoje que são médiums, estudam a glândula pineal, estudam a mente humana e tentam fazer convergir esses conhecimentos, o que é para onde a gente caminha. Quem quiser saber um pouco mais sobre esse caminho, digamos assim, no livro do Norberto Peixoto, Apometria e Umbanda, fala um pouco sobre isso, é muito interessante. Então vocês vejam como que a justiça trabalha. Agora eu falo para vocês, se Mário não tivesse, olha que interessante, qual que é o pulo do gato aqui? Eu espero que eu esteja me fazendo compreender. Eu sei que são muitas pessoas, os enredos são inúmeros e as coisas acabam ficando um pouco mais complicadas. Qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários, mas vejam. Se ele não tivesse interferido, se ele tivesse ficado no abrigo, ele logo descobriria Fernando como seu irmão, conheceria Rubens. E olha que interessante o que aconteceria. Vitor, que era antigamente apaixonado pela Priscila, e Mário os separou, iria ter que suportar vê-los juntos naquela encarnação. Priscila teria o seu filho, não teria abortado, então ia ter o resgate de mais uma vida. Ela não teria abortado, ela não teria se tornado meretriz. Vitor teria parado de se embebedar, teria casado com ela. E a mulher de Mário teria de aceitar essa situação através do amor materno e não cometer o mesmo erro que cometeu da última vez em se suicidar. Então o amor materno sustentaria ela até o fim. E no momento certo, no momento em que a justiça, a lei maior determinasse que não é o nosso, ela não funciona através dos nossos desejos pessoais, eles saberiam toda a verdade.
Mas quando Mário decidiu tomar a justiça pelas suas mãos, uma coisa levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, que levou a outra, e agora todos terminavam ali. E isso colocou ele também em ressonância diretamente com a Laís. Porque a Laís, ela era uma feiticeira que já vinha há muitas vidas trabalhando com magia negra. Olha o que a gente fala sobre a magia negra, hein? Tem muitos vídeos que nós estamos falando sobre isso. Então, olha a complexidade do mecanismo da justiça divina para um ser encarnado no planeta Terra achar que sabe que é justo passar a perna no chefe, roubar o irmão, pegar a prosperidade do amiguinho, atrapalhar o casal X, fazer amarração. Então, assim, vejam a irresponsabilidade. É uma infantilidade, é uma ingenuidade, para ser sincero. Né? Às vezes não tem nem tanta maldade, às vezes é mais ignorância. Com um pouco de perversidade, é claro, mas cada caso é um caso. Então é por isso que a gente fala muito sobre magia negra. Né? Por quê? Porque os mecanismos engenhosos das leis divinas são complexos. São complexos. Quando você vai numa base na Lua, com os guardiões, estudar sobre a justiça divina, e eu já tive algumas experiências muito incríveis com relação a isso, estão se debruçando, aprendendo cada vez mais, cada vez mais. Então, nós encarnados aqui num planeta de terceira dimensão, com esse cérebro de 1 quilo, 1,2 kg, 1,5 kg, totalmente obsoleto, terá dificuldades de entender. Então, nós temos muito mais que exercitar a nossa paciência, a nossa resignação com as questões como elas acontecem. Vejam, isso não quer dizer que nós temos que ficar passivos frente à vida. Né? Existem pessoas iluminadas, encarnadas em todas as áreas, na política, na área empresarial, na área educacional, observando a realidade sem ser passivo, atuando sobre ela, mas de modo na justa medida, na compensação, sendo orientado, sendo dirigido por consciências superiores. Porque quanto maior é a evolução, maior é a capacidade do quê? Maior a capacidade de percepção. Nossa consciência evolui à medida que a nossa percepção evolui. Quanto mais percepção da realidade, mais é a nossa evolução. E para nós conseguirmos entender esses mecanismos engendrosos da justiça divina, precisamos ter um nível de percepção alto. Olhem o tamanho desse enredo kármico. Então, ele haveria de ser paciente e tudo isso seria esclarecido de uma maneira oportuna, mas foi esclarecido como? Na base da dor, na base da angústia, do confronto. E colocou ele, como eu ia dizendo, colocou ele em ressonância com a Laís, que era uma bruxa das trevas já. E ela tinha encontrado tanto Ricardo quanto Mário em vidas passadas, feito algumas coisas para eles, porque Mário e Ricardo tinham tido algumas encarnações onde eles eram bem de vida, como eu disse para vocês. O Ricardo, ele tinha tido encarnações onde ele nasceu pobre, mas conseguiu muito dinheiro, e posteriormente Mário nasceu como um senhor de escravos. Então houve momentos em que eles eram muito bem de vida, ela tinha interesse nisso, na época encarnada também, e Mário pediu para Ricardo, na época eles eram irmãos. Mário a degolou e ela vinha desde 800, 700, 900 anos, tentando arrastá-los para o astral inferior. Esse era o único motivo pelo qual a Laís tinha a Priscila como escrava. Esse era o único motivo pelo qual a Laís era, vamos colocar assim, a chefe da Priscila, para manter Mário perto. Apenas isso. Usava ela, porque sabia quem era ela, sabia os problemas que tinham sido ocasionados enquanto Mário estava ainda no esquecimento, tentando fazer tudo com as próprias mãos, achando que estava agindo como um verdadeiro guardião. Um guardião nas trevas, por exemplo, o guardião transformador que estava fazendo isso com eles. O guardião que estava fazendo isso, levando eles ao passado, ocasionando todo essa catarse emocional, ele não estava agindo por um sentimento pessoal. O que ele estava fazendo era cruel? Minha opinião pessoal, era cruel. Não sei se conseguiria agir como um guardião nas trevas dessa forma, mas ele estava agindo sem impulso pessoal. Ele estava agindo aonde? Na justa medida da lei,
que é o que acontece, por exemplo, com o Exu advogado do karma. Ele vai buscar agir dentro da demanda da lei. A gente tem a questão 551, 557 do Livro dos Espíritos que vão falar sobre isso. Eu vou colocar na descrição do vídeo, tá bom? Se eu esquecer, por favor, vocês me lembram. Que fala lá sobre a bênção e a maldição. Então, Deus se aproveita das peças, ou seja, dos co-criadores, para colocar em ação as suas leis. Nós somos também instrumentos da justiça. Nós somos instrumentos da misericórdia. Nós podemos ser instrumentos para o bem e para o mal. Eu posso estar numa sexta à noite fazendo um vídeo e falando sobre justiça divina, ou eu posso estar na sexta à noite elaborando um plano de como eu vou passar o meu irmão para trás. Roubá-lo, enganá-lo, traí-lo, tramar contra ele. Utilizando a justiça dos homens, por exemplo, para difamar alguém, caluniar alguém, ou eu posso passar a minha sexta-noite estudando um livro psicografado maravilhoso e falar sobre ele para tentar um pouquinho entender toda essa complexidade. E o guardião, agindo sobre a justa medida da lei, ele não estava agindo por impulso pessoal. E eu até peço a permissão de vocês aqui para eu ler essa parte aqui, porque o guardião nesse momento ordenou a Mário que chicoteasse Priscila, Laís e o Vitor. E Mário, obviamente, né, depois que ele viu tudo isso, depois que ele estava se sentindo o maior canalha da face da Terra, totalmente envergonhado, hein? Totalmente envergonhado. Não sei como não virou ovoide nesse momento, hein? Porque, que situação, né? Ele disse, não, pelo amor de Deus, eu já não odeio mais eles, eu não quero mais machucá-los, por favor, não faça com que eu machuque eles agora. E o guardião disse, se você não chicoteá-los agora, os meus cães irão fazê-lo. Veja, gente, de primeiro momento, isso parece uma crueldade sem limites, né? Se a coisa já se resolveu, por que ele deveria continuar fazendo isso? Porque nesse momento, gente, estava acontecendo algo. Eu não sei se isso ainda está em livros. É possível que esteja, mas isso está sendo trazido para mim agora. Estava havendo uma despolarização kármica. O que é a despolarização kármica? Em outras palavras, é uma reprogramação mental. Ou seja, era para ele fazer tudo o que ele havia feito com ódio, agora sem ódio. Sim, sem ódio. Para quê? Para que ele seja obrigado a agir agora verdadeiramente dentro da ordem e dentro da lei, não igual ele achava que estava. Ou seja, era para ele receber uma ordem e fazê-la, sem o combustível das paixões inferiores, porque isso estabeleceria uma reprogramação mental. As mesmas ações em outro estado emocional, neutralizando, olha a palavrinha, neutralizando padrões vibratórios que o prendiam ao astral inferior. Olha a palavrinha, neutralizando as paixões inferiores. Nós iremos falar sobre isso quando vocês assistirem a aula, a 5ª aula do curso das leis herméticas, princípio do ritmo. No princípio do ritmo, vocês aprenderão como que utilizamos a lei do ritmo para neutralizar as paixões inferiores. Então, o que estava vendo aqui? Uma reprogramação mental. Significava dizer o quê? O que o guardião estava querendo dizer? Olha, se você não fizer, os meus cães vão fazer. Significa que aquela dor que ia ser infligida naqueles personagens estava corroborada, digamos assim, sob a alça de uma lei maior. Então ia acontecer de qualquer jeito, porque estava dentro de um processo maior da lei. O guardião, ao permitir que Mário participasse sem ódio, oferecia uma oportunidade de resgate. Como se dissesse para Mário, eu não posso mudar o que deve ser feito porque isso é da lei, mas eu posso mudar como você participa desse processo a partir de agora. E aí Mário diz o seguinte, não, por favor, deixe que eu receba as chicotadas no lugar deles. E aí o guardião ri de maneira diabólica, demoníaca, e diz, você não vai usar os princípios da luz aqui. Os princípios da luz você usa na luz.
Os princípios das trevas você usa nas trevas. Ou seja, o que ele está querendo dizer? A luz, você usa os princípios da aceitação, da resignação, da paciência, da tolerância, do autossacrifício. Não é um autossacrifício? E nas trevas, você usa o quê? Confronto, imposição, força e reação. Confronto, imposição, força e reação. E eu queria convidar vocês para fazer uma reflexão para a nossa vida particular mesmo. Para a gente conseguir fazer essa reflexão se estamos agindo verdadeiramente de maneira justa em todas as áreas. Será que em algum lugar nós estamos impondo algo ou tentando fazer a coisa acontecer por meio do confronto? Por meio da dor, do medo? Entende? Vocês percebam que existem dois princípios aqui, duas formas de agir, né? Quando ele poderia ter feito o seguinte, ele poderia ter ficado no abrigo, né? Se acalmar e confiar na justiça de Deus, ou ele poderia ir atrás do guardião e matar o Victor. Ele escolheu ir atrás do guardião e matar o Victor. Quando você escolhe os princípios da luz, você esgota a dor em você, ou seja, você não a transfere a alguém. Nas trevas, não. Nas trevas você toma tudo como um ressentimento, uma mágoa, e você vai transferindo essa dor para outros, até que isso se acumula e volta totalmente para você. Que é o que aconteceu aqui. Então, eu acho que a lição que a gente pode aprender agora é o seguinte: não vamos interferir nos trabalhos dos guardiões. Certo? Era melhor ele ter ficado no abrigo e deixado com que os guardiões do abrigo tivessem tomado conta lá da situação. A justiça divina, muitas vezes, ela trabalha através da simetria. Ou seja, invertem-se os papéis para se gerar uma empatia e uma compreensão. Então foi mostrado a Mário o quanto ele havia sido um canalha. Havia um porquê, havia um motivo. Existe uma lei que rege tudo isso. E olha a misericórdia de Deus, hein? Depois de tudo isso que ele fez como escravo, e até como senhor de escravo, e até em vidas anteriores, desencarnar e ficar num abrigo, ajudar as pessoas ali como enfermeira durante um tempo, até que a espiritualidade maior o esclarecesse, mostrasse para ele. Que situação, hein? Que situação. E a justiça trabalha invertendo os papéis para gerar empatia e compreensão. E aí Jesus entra e diz: não julguem. Não julguem. Por quê? Porque hoje você é a vítima, mas ontem você foi o algoz. E assim por diante. Então ele já sabia de tudo isso que estava acontecendo e estava nos prevenindo, nos precavendo. Uma coisa interessante também, o Ramatiz vem dizer pra gente que conforme os anos vão se passando, nós ainda vamos conseguir trazer das palavras de Jesus ainda mais conhecimentos. Olha que interessante, né? 2000 anos atrás, quando ele falava, era muito pouco compreendido, mas já se compreendia alguma coisa. Não é verdade? Agora estamos compreendendo um pouquinho mais, já estamos tendo acesso a como funciona o universo, mais ou menos, trazendo o conceito da física quântica. 200 anos atrás tivemos aí descobertas científicas do quantum, da dupla fenda, e agora nós estamos conseguindo ver que Jesus também se referia ao funcionamento do universo, toda essa mecânica quântica que existe. O que mais descobriremos das palavras do mestre daqui a 200 anos? Ou daqui a 500 anos? Ou daqui a 1000 anos? O conhecimento não se esgota. É muita ingenuidade e muita criancice querer achar que algo que está acontecendo é injusto ou é justo. Nós não temos a dimensão total, a percepção total para saber. Mas é claro que não é por isso que devemos ficar passivos. Não é? Como eu disse para vocês, existe muita gente boa fazendo muita coisa boa aí, tanto na área da educação, quanto na área das pesquisas científicas, da engenharia genética, né, da política. Eu sei que a questão política ela é um pouco espinhosa de falar, a polarização ela é bem complicada, né, os extremos. Nós iremos falar sobre o princípio da polaridade, os extremos se tocam, vamos utilizar isso, né? Vou fazer um vídeo sobre a história do Brasil, principalmente a história do negro no Brasil, o surgimento da Umbanda. É preciso que nós saibamos disso,
né? Se estamos vivendo nessa pátria do evangelho verdadeiramente, precisamos saber da história do Brasil, né? Porque a nossa história, né? Por mais que digam aí, vamos vibrar na quinta dimensão, é só você sair dessa linha do tempo, vá para uma outra linha do tempo. Não sei. Talvez eu não esteja nessa linha do tempo. Estou na terceira dimensão, vivendo na terceira dimensão e querendo fazer a diferença na terceira dimensão, através dos estudos, através do conhecimento. Para mim, preocupa-me muito quando eu vejo essa galera da espiritualidade moderna, os místicos modernos, dizendo: não, eu não vejo a hora de voltar para o meu corpo, numa nave, ir para outro lugar, aqui não dá mais, e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acredito que isso é uma atitude um pouco evasiva demais e até um pouco superficial demais, né? Eu vou aonde Deus mandar eu ir, me orientar a ir, para tentar contribuir da minha forma, aprender, ensinar onde for, seja aqui na terceira dimensão, seja na quinta dimensão, seja em outro planeta. Eu não tenho essas algemas, digamos assim, essas necessidades, né? E eu vejo muito isso na internet, pessoas comentando: nossa, eu não vejo a hora, porque esse karma tá horrível, eu não queria isso e tal. Eu vejo que isso não é uma atitude muito interessante. Eu vou fazer um vídeo sobre isso também. São vários vídeos, né? Temos muito o que falar, temos muito o que fazer, temos muito o que trazer. História do Brasil, surgimento da Umbanda, física quântica. Vamos falar de política, sim, embora seja um assunto espinhoso, precisamos falar. Não estamos falando de religião, não estamos tentando quebrar os dogmas da religião, falar abertamente que esse conceito de céu e inferno é um conceito totalmente infantil, que isso não existe, nunca existiu. Por que não falar da política também? Doa quem doer. Talvez eu perca uns inscritos no meio do caminho, mas faz parte. Eu não estou aqui para agradar, eu estou aqui para estudar o que a espiritualidade me intui a estudar e falar da maneira que eu compreendo, que eu consigo compartilhar esses conhecimentos, claro, depois de buscar vivenciá-los no meu íntimo, na minha própria reforma íntima. E como vocês sabem, mediunidade de prova, não é verdade? E assim, gente, já falei demais, né? E, bom, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha gostado, eu espero que esses 2 vídeos tenham trazido um pouco de esclarecimento sobre esses mecanismos um tanto complexos, mas muito interessantes. E só para finalizar, algo que surgiu durante a pesquisa, como vocês sabem, essa ideia linear de tempo, passado, presente e futuro, ela é algo relativo. Então, quando a gente está falando, por exemplo, na mecânica quântica, quando a gente pega de uma perspectiva quântica, a gente vê que tudo está acontecendo aqui agora ao mesmo tempo, certo? Então, olha que interessante, eu vou só abrir um parênteses para uma reflexão, para deixar vocês refletindo sobre isso. Se na perspectiva da física quântica não existe passado, presente e futuro, quando a gente vê uma história como essa, onde Mari foi há 300 anos atrás, 500 anos atrás, isso está realmente acontecendo no passado? Ou são vidas em realidades paralelas, acontecendo tudo aqui agora, mas de uma mesma consciência, ou das mesmas consciências, experienciando várias linhas temporais, e que estão se relacionando por tunelamento quântico? Já pensaram nisso? E que a apometria entra justamente nesse serviço, ou seja, cruzando essa linha dimensional para uma outra vida que está acontecendo algo nesse momento, que seria o passado, mas é nesse momento, na perspectiva quântica, para desfazer ou contribuir para que seja desfeito esse conflito, para que por tunelamento quântico outras coisas e peças começam a se encaixar. Interessante, né? Deixo-vos com essa reflexão. É claro que falaremos sobre isso com calma. Peço desculpas se às vezes tem alguns vídeos que eu começo a falar muito rápido, são muitas coisas, como é uma canalização. Às vezes vem blocos de informações. A comunicação é telepática. Então não há um espírito, vamos colocar assim, falando comigo, mas é tudo mental. Então vem um bloco de informação e nós temos que traduzir esse bloco em palavras. E isso às vezes é um pouquinho complicado. Mas eu espero que eu tenha me feito entendido, compreendido. E quero deixar vocês aqui com essa reflexão final, né? Poucos são sábios o bastante para suportar
a dor causada por uma ofensa àqueles que lhes são queridos, e ainda perdoar seus opressores, sabendo que apenas estão sofrendo a reação provocada por uma ação anterior. A justa medida, que nós estudaremos no estudo das 7 leis herméticas, todos os domingos, ao meio-dia, uma aula, certo? E para finalizar, chegando ao fim, existe o clube de membros no canal, então caso você queira se tornar membros, dá uma olhada na descrição do vídeo, contribua com esse canal, contribua com os nossos estudos, contribua para que esse trabalho continue crescendo, dando frutos e, claro, atingindo cada vez mais pessoas que têm interesse, que estão ressoando com esse saber, né, que veem sentido em tudo isso, pois eu digo por mim, esse conhecimento está fazendo diferença na minha vida, principalmente nas dificuldades, não é verdade? Então, tornem-se membros do canal, contribuam. Tá legal, gente? Eu acredito que era isso. Tem um Pix também para doações, caso vocês não queiram ser membros do canal. Tem o Pix também, que estamos aceitando contribuições. Fiquem à vontade, quanto vocês sentirem no coração, quanto puderem. Tá legal? Lembrando que apesar de tudo isso, muito embora existam essas opções, né? A mensagem sempre vai continuar sendo aqui para todos, certo? Indistintamente, para que a gente consiga alcançar o maior número de pessoas. Tá legal? Se você chegou até aqui, eu sou o Celso Rei. Esse é o canal Estudo sobre Espiritualidade. Fiquem todos com Deus.